Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Cris e aqui no meu canal eu trago situações que favorecem, que facilitam o dia a dia dos profissionais da saúde na gestão das suas clínicas e dos seus consultórios. Hoje, a história que eu vou trazer aqui é a minha própria história. Eu sou dentista, formada há muito tempo e eu também comecei clinicando. Lá atrás, e não é muito diferente do que é hoje em dia, a gente não tinha orientação nenhuma de como começar a clinicar. A gente simplesmente saía da faculdade, fazia a graduação, participava da graduação, da festa de formatura, que legal, e aí começava a clinicar. Lá atrás, os professores nos falavam: prepara o seu consultório, senta, leia revistas, leia livros e espere a clientela vir. Hoje não dá para ser assim. Mas deixa eu contar um pouquinho o que eu sofri lá atrás para poder ajudar vocês nessa nova etapa. Eu comecei clinicando em 2 consultórios diferentes, nenhum dos 2 era meu ainda, e 2 dinâmicas bem diferentes. Mas o que faltou nos 2, apesar das dinâmicas diferentes, de públicos diferentes, faltou eu saber o que eu esperava, o que eu queria e como eu ia investir o meu tempo, a minha disponibilidade, o que eu tinha acabado de aprender, até para entender quais as especialidades, que caminhos eu ia trilhar. Mas eu não tinha definido quem era meu público, quais eram os procedimentos que eu mais gostava. Eu fui na onda de quem se forma, e como todos os outros que estavam ali comigo, a gente pensava muito no equipe, na infraestrutura do consultório, naquele consultório lindo, maravilhoso, mas sem parar para pensar quem era a pessoa, quem era o público que eu queria atrair, sem pensar também qual era a remuneração que eu ia. Era aquela coisa, vou esperar, vou começar, sem ter uma noção do mínimo que eu precisava no mês para pagar minhas contas, para sobreviver, realmente dar conta da infraestrutura do consultório e o que eu levaria, o que eu precisaria levar para a minha vida. Então eu sofri muito porque não fechava a conta. Eu trabalhava, não sabia cobrar, não sabia fazer um bom orçamento. Eu sabia trabalhar, eu sabia a técnica, eu adorava, mas eu não sabia como manejar tudo isso de uma forma que a minha vida fosse crescendo, tanto financeiramente como profissionalmente. Eu e muitos outros colegas, nós sofremos muito. E eu acho que isso ainda acontece hoje em dia. Eu acho não, eu tenho certeza. Quando eu converso com profissionais que estão em início de carreira, alguns já no meio da sua trajetória, e contam como esse início foi difícil. E por que foi difícil? Porque a gente não planejou e a gente não teve orientação sobre como dar esse primeiro passo, do que pensar nessa primeira etapa do consultório. Eu acho importante trazer aqui para vocês, nessas 2 clínicas que eu atuei, as principais falhas e o que eu faria hoje. Primeiro, eu não tinha um controle, eu não fazia uma gestão adequada dos pacientes que estavam chegando para mim. Por onde eles tinham vindo, por que eles estavam ali, o que eles tinham gostado do atendimento, o que eles gostariam que fosse diferente. Eu também não tinha claro qual era o preço para eu cobrar pelos meus serviços. Isso era uma dor, ainda é uma dor que está muito forte nos profissionais da saúde de qualquer especialidade. A gente não tem uma ideia de como precificar. Às vezes a gente olha a concorrência, às vezes a gente olha um professor, a gente discute com os colegas, a gente vê no bairro onde a gente está como é que é. A gente só olha por cima, a gente não tem a essência de como aquele valor pela consulta, pelo procedimento, como aquilo vai refletir no crescimento da sua trajetória profissional. Então eu também não tinha essa informação, eu ia cobrando e às vezes eu não tinha ideia se estava valendo a pena, se o material que eu estava comprando era compatível com o preço que eu estava colocando pelos meus serviços. Depois eu vinha, aperfeiçoando o que eu faço hoje, que é a gestão, eu vinha entender que muitas vezes o que eu cobrava do paciente não cobria os meus custos. Então isso também é algo que a gente precisa inicialmente já trabalhar nessa questão para que a sua trajetória já tenha mais firmeza, já tenha uma estrutura melhor para ir se desenrolando.
não tinha um bom domínio sobre meus pacientes, não tinha domínio sobre como precificar. Uma coisa que também é comum até hoje, fazia o orçamento e já oferecia ali um desconto, como se isso fosse fazer a diferença entre o paciente comprar os seus serviços ou não. E depois a gente aprende que não é isso que faz a diferença. O que eu trago aqui, por que eu estou colocando isso no vídeo? Para mostrar para você, se muitos passaram por essa incerteza no início da carreira, hoje a gente não precisa mais passar por isso. Hoje existem mecanismos, existem cursos, existem formas de você se preparar para que a sua trajetória já seja bem controlada e você tenha noção de como está esse desenvolvimento, para que você não perca tempo, não perca dinheiro, não perca saúde nesse início que às vezes é tão intenso, tão tumultuado e com tão pouco resultado financeiro. Quer saber mais sobre sobre esses temas tão importantes na gestão da sua vida profissional? Então me acompanha. E deixa aqui também, se você tiver dúvidas, tiver comentários, se você passou por isso também, deixa aqui para que a gente possa construir aí outras respostas, outros temas que possam te ajudar e ajudar o segmento da saúde.